Olá! Neste curso vamos estudar a lógica da ação humana através de uma ciência chamada praxeologia. A praxeologia é uma estrutura para a compreensão do comportamento intencional do ser humano. A praxeologia mostra-nos as leis universais da ação. Historicamente, a praxeologia surgiu da economia, quando se percebeu que a lógica económica não explicava apenas os preços e outros fenómenos de mercado, mas também a natureza de todas as tomadas de decisão humana. Agora deves estar a perguntar-te: para que é que eu quero estudar praxeologia? Bom, a mesma pergunta poderia ser feita acerca de todas as outras ciências, como a química ou a física. Mas a resposta é bastante clara. Devido à sua utilidade na explicação do mundo em que vivemos. A física pode explicar porque é que tocar num fio elétrico vivo é perigoso. Mas se eu precisar de interagir com esse fio, também me diz como posso fazê-lo em segurança. Por exemplo, usando um material isolante como a borracha. Da mesma forma, a praxeologia dá-nos as ferramentas para pensar sobre a ação humana, para além daquilo que é meramente aparente. Um exemplo rápido. Conheces alguém que goste de projetos do tipo: faça você mesmo. Imagina o seguinte: o Tomé vem ter comigo e diz: queria poupar dinheiro. Então reparei o meu próprio telhado, e gastei apenas 1000 euros em materiais. Ter-me-ia custado 1500 euros se tivesse pago a um profissional. Mas e se o Tomé, gastando o seu tempo e esforço no seu emprego habitual, tivesse ganho 2000 euros em vez de consertar a sua casa com as suas próprias mãos? Teria o telhado novo, e ainda sobrariam 500 euros no seu bolso. Bom, pode ser que o Tomé gostasse muito mais de trabalhar no telhado do que no seu trabalho habitual, e portanto valia a pena desistir de 500 euros. Mas se o seu objetivo era poupar dinheiro, podemos concluir que ele estava equivocado. Em seguida veremos como é que conhecer a praxeologia também pode ajudar-nos a compreender as limitações do planeamento humano. Este é um lápis padrão número 2. Em contraste com as ferramentas do passado. Por exemplo, uma lança, que tem aproximadamente o mesmo formato. Elas são muito diferentes em um aspecto fundamental. Embora as lanças tenham sido historicamente criadas por uma pessoa, um lápis é o produto das ações harmoniosas de um grande número de pessoas. Ninguém sabe fazer um lápis totalmente do início ao fim. Nem o dono da empresa de lápis, nem o trabalhador da fábrica de lápis, sabe perfeitamente como fazer essa ferramenta do dia a dia. Nem o mineiro da grafite, nem o lenhador que fornece a madeira utilizada precisam de considerar quais são os destinos a longo prazo dos seus produtos individuais. Este pequeno objeto é um milagre de cooperação social em grande escala, sem planeamento central. O resultado final é um lápis produzido com eficiência a um custo acessível para quase todos. E por mais complexo que seja o lápis, percebemos facilmente que é relativamente simples quando comparado com algo ainda mais complexo. Como o que estou a usar para comunicar com você agora? A internet. E quanto a toda a economia global? Como é que tantos recursos se movem pelo mundo em harmonia? No passado, as pessoas tinham apenas uma compreensão limitada desta intrincada rede de cooperação. Pensariam que Deus ou os governos devem ter planeado tal ordem. Mas não é o caso. A praxeologia é a ciência que esclarece a natureza da ação e interação humana numa estrutura lógica que nos permite compreendê-las. A praxeologia explica até a natureza e a origem da própria civilização. Estou muito animada com cada uma das lições que vamos explorar. Começando pelos conceitos fundamentais, vamos conseguir explicar adequadamente a lógica da ação humana. Mais tarde, veremos como as leis da praxeologia nos dão uma compreensão mais completa da sociedade e expõem com clareza os severos limites de todas as tentativas de dirigi-la pela força. Apenas lembra-te que não é difícil de entender. Tudo que precisas de fazer é interessar-te. E eu pergunto: o que é que poderia ser mais interessante do que entender a ação humana? Até à próxima lição.